quando projetaram, o que nós acabamos de ver foi um dos 10 filmes. A imagem também está no mudo. Curtíssimos. Está no mudo? Então, nós vimos 10 filmes curtíssimos que foram mostrados, convidados em 1985. Foram feitos pelos irmãos Lumière, fabricantes de material fotográfico de Lyon, na França. Aí na tela agora estão alguns dos outros curtas que foram mostrados, todos com menos de 1 minuto. Para a projeção desse filme, desses filmes foi usado o cinematógrafo, aparelho que combinava câmera com projetor. Dizem que o Reginaldo, você está mudo. Reginaldo está no... Eu tive mudo o tempo todo? Não. Alô, alô, estão me ouvindo? Agora sim, estamos... Foi na hora que você falou, dizem que... Aí você emudeceu. Ah, então esses foram os filmes projetados com menos de 1 minuto cada um e foi usado o cinematógrafo, que é um aparelho que combinava câmera com projetor. Dizem que o público saiu correndo da sala com medo de que o trem invadisse, mas isso é uma história que começou a circular na época e ninguém mais acredita nisso hoje. Enfim, mas nada aconteceu da noite para o dia. Houve vários experimentos anteriores, e inclusive com a famosa lanterna mágica, que já existia há 100 anos, uma espécie de projetor de slides, está ela aí, e que projetava as imagens em sequência, dando a impressão de movimento. Bom, logo em seguida veio o Georges Méliès, que é outro francês, mágico profissional que usava lanterna mágica em atos de ilusionismo. E aí ele sentiu que ele podia usar esse sistema do Lumière para criar ilusões com as suas mágicas. Ele tentou comprar o cinematógrafo, mas os Lumière não quiseram vender. Ele então comprou um outro aparelho da época, o animatógrafo, e reverteu o seu princípio mecânico para criar a sua própria câmera. Aí ele começou a fazer filmes curtinhos também, como os de Lumière, e um dia ele estava filmando um ônibus saindo de um túnel em Paris. E a câmera emperrou por alguns segundos. Quando eles foram ver a projeção, o ônibus se transformou num carro fúnebre, justamente por aquele ato, né, de que não filmou, e aí um outro carro estava saindo do túnel e era um carro fúnebre. Então, ele se deu conta, né, de que você não precisava filmar exatamente as coisas enquanto elas aconteciam na realidade, como a chegada daquele trem na estação. Você podia superpor uma imagem, parar de filmar, começar em outro lugar ou filmar outra coisa. Então, ele acabava de inventar o corte no cinema. Bom, aí então o cinema começa a seguir aí duas possíveis direções, né? O cinema pode registrar o que se vê, né? Sem emoção ou narração, no estilo Lumière, e daí vieram o quê? Vieram as reportagens, as filmagens científicas, os documentários, a própria propaganda. Talvez o Big Brother Brasil começou aí. Ou então o cinema como criação, né? A verdadeira arte cinematográfica, que é o cinema de arte, o cinema experimental. Mas logo, logo o cinema se tornou uma diversão muito procurada e apareceu nas primeiras salas de exibição. Os filmes ainda eram muito curtinhos, o enredo era limitado e a maior parte eram atualidades, reportagens, jornais da tela.
Aqui vocês estão vendo um exemplo de animatógrafo, que era a sala de cinema, essa em Lisboa, muito bonita. Esse é o primeiro filme longo e bem-sucedido da história do cinema. Chamava-se O Assassinato do Duque de Guise, francês, com atores de teatro da Comédie Française. E na Itália, lógico, voltava-se a história, a glória de Roma, aquela coisa toda, na antiguidade. Então fizeram Quo Vadis, que veio, na verdade, depois ser filmado, acho que mais de uma vez, nos Estados Unidos. Bom, o cinema não era, na verdade, só história. Já tinha gente pensando no cinema do futuro. E como nós vimos o Manifesto Futurista outro dia, né, fizeram um filme chamado Vita Futurista, de Arnaldo Gina, que seguia à risca o Manifesto Futurista do Marinetti e viu o cinema como uma combinação de outras formas de arte visual, que é essa fórmula que está aí. Pintura, mais escultura, mais dinamismo plástico, mais palavras em liberdade, mais ruídos compostos, mais arquitetura e mais teatro sintético. Bom, seja lá o que significa alguns termos desses, né? Ninguém sabe. Bom, chega finalmente os anos 1910 e pouco e surge nos Estados Unidos David Wark Griffith. E com ele o primeiro grande filme da história do cinema, que é o Nascimento de uma Nação, de 1915. Além de ser o primeiro filme longa e conhecido e de sucesso, ele foi o primeiro filme onde teve um close, né, um primeiro plano, onde teve um fade out, que é quando a tela escurece, o primeiro filme que teve figurantes e trilha sonora. Eu sei, o cinema ainda era mudo, mas esse filme tinha trilha sonora, e essa trilha sonora era tocada por uma orquestra que acompanhou o filme nas suas várias premieres pelas principais cidades dos Estados Unidos. E a orquestra inteira tocava a partitura, que era feita de trechos de músicas clássicas escolhidos de acordo com cada momento do filme. Bom, o tema desse filme é meio histórico, meio ficção, sobretudo família do Norte, outra dos Estados Unidos, durante a Guerra Civil Americana. E também é sobre o surgimento dos Estados Unidos, né, como uma grande nação que vinha surgindo naquela época. Agora, o filme ficou com uma má fama, porque ele retratava os negros sobre uma luz negativa e glorificava o papel da Ku Klux Klan. Aliás, o nome original do filme era The Klansman, o Homem do... E muito tempo depois, um crítico disse: a pior coisa de Nascimento de uma Nação é que o filme é muito bom. Infelizmente, ele é muito bom. Bom, aqui nós temos dois ícones do cinema mudo americano da década de 20, todos de comédia. Carlitos, fez Em Busca do Ouro, Garoto, Luzes da Cidade, e Buster Keaton, que fez o General. O Buster Keaton ficou famoso porque ele era o único comediante que nunca ria, nem sorria, nos filmes e etc. Eles, inclusive, teve muita gente que achava que ele era melhor do que o Chaplin. Eles, na verdade, foram famosos criadores das gags, que são as piadas visuais, vamos dizer assim. Tem uma do Carlitos comendo uma sola de bota como se fosse um filé, que é realmente antológica, mas é muito longa para mostrar aqui. Vou mostrar uma do Buster Keaton, que é bem curtinha, mas é muito genial também. Então, deu para ver aí a inventividade, né, das gags, das piadas visuais. Bom, então, essa é considerada a época de ouro do cinema, né, o verdadeiro cinema. Porque, como não tinha som, a imagem tinha que dizer tudo. Então, a criatividade
era revelada pelos cortes, pelas superposições, os truques, as ilusões de ótica. O filme mudo mantinha, na verdade, uma pureza da narrativa cinematográfica. E diferente da literatura, né, porque não tinha palavra, diferente do teatro, porque você se deslocava no espaço e no tempo, e das artes plásticas, porque tinha movimento. Na verdade, houve muita reação dos artistas, diretores e outros à inclusão do som, porque achavam que o cinema perderia a sua particularidade, a sua verdadeira essência dentro das artes. E outra coisa é que os atores também se preocupavam que os fãs se decepcionariam quando ouvissem a sua voz, né? Depois de ter aquela imagem tão anelada durante tanto tempo. Bom, cinema francês, né? Começa a surgir realmente os grandes nomes do cinema. O cinema na Europa já vinha atingindo grandes cumes artísticos, com alguns dos melhores filmes de todos os tempos. Esses filmes estão aí como referência, talvez vocês tenham ouvido falar da maioria deles, não necessariamente foram feitos nessa época. Você vê que tem filmes aí da década de 30, 40, até de 50. Grandes diretores começaram a surgir nessa época, entre eles Marcel Carné, o Jean Vigo, o Carl Dreyer, que era dinamarquês, e o famoso Jean Renoir, que fez uma carreira durante décadas. O Jean Renoir é considerado o primeiro cineasta que pode ser realmente chamado de auteur, né? E realmente um dos maiores diretores de todos os tempos. Aqui temos uma foto do Renoir, 2 quadros em que ele aparece aí pintado pelo pai dele, o famoso pintor Auguste Renoir, e aqui, embaixo à esquerda, uma cena de A Regra do Jogo. Ele é o segundo aí da esquerda, onde ele além de diretor, era ator do filme também. E esse filme, na verdade, A Regra do Jogo, foi considerado a maior realização do cinema europeu, de muitas e muitas décadas. E o outro filme que ele fez também está aí, o cartaz do filme, que é o Grande Ilusão, A Grande Ilusão, com o Jean Gabin e o famoso Erich von Stroheim, que também se tornou grande diretor e grande ator cinematográfico. Bom, aí chegamos no realismo, né? O realismo também apareceu no sistema quando o Luis Buñuel, junto com o Salvador Dalí, fez o seu primeiro filme, Un Chien Andalou, O Cão Andaluz, que contém uma das cenas mais chocantes da história, que nós vamos ver agora, e eu peço que vocês se preparem. E sem trocadilho, não tapem os olhos, ouviu? É só um trecho do filme, viu? Esqueci de dizer. Bem incrível, né? Esse é realmente o único filme que merece o título de surrealista. E para o Buñuel, né, não só aí com esse primeiro filme, mas nos outros filmes dele, o escândalo era um agente poderoso de revolução, uma arma para expor as mazelas sociais. O Buñuel ainda fez filmes durante mais 5 décadas, entre eles o Viridiana, O Anjo Exterminador, Belle de Jour, sempre com pitadas abundantes de surrealismo. E o surrealismo influenciou também
muitos cineastas. Entre eles, o Hitchcock. Essa aí é uma sequência de sonhos de 2 minutos que aparece no filme dele, o Spellbound, que no Brasil chamava-se Quando Fala o Coração. Essa cena de 2 minutos de sonho, ela foi totalmente idealizada pelo Salvador Dalí. Quer dizer, realmente ninguém mais surrealista do que ele. Outros que foram muito influenciados pelo surrealismo. Fellini, em 8,5, de 1963. O Ingmar Bergman, com Morangos Silvestres, em 57. David Lynch, o americano, em Eraserhead, que no Brasil chamava-se No Céu Tudo é Perfeito. Brasil, o filme do Terry Gilliam, aquele inglês, de 85. E acho que é isso. E com isso, então, a gente chega no expressionismo alemão, que é um outro movimento que marcou gerações e gerações de cineastas, né? Primeiro, o movimento realmente avant-garde do cinema. A ênfase era na atmosfera criada, às expensas do realismo. Você tinha cenários angulares e distorcidos, iluminação artificial, muito jogo de luz e sombra, inclusive cenários pintados, tudo para realçar certos sentimentos, né? Os atores representavam de forma altamente estilizada, às vezes até exageradamente. E os expoentes do expressionismo são esses que estão aí, né? O Wiener, o Fritz Lang, o Murnau e havia um ou outro que também foi bem considerado na época. Bom, uma variante do expressionismo foi um dinamarquês que foi filmar na França, a Paixão de Joana d'Arc. É o Carl Dreyer. É uma obra realmente seminal do cinema mudo e muito influenciada pelo expressionismo. Só que ele se concentrou mais na expressividade do rosto humano, não tanto o milieu, o ambiente, o cenário, mas realmente as relações com a Joana d'Arc, e usando quase que só planos fechados e closes. E o desempenho da atriz Renée Falconetti é considerado um dos mais notáveis da história do cinema. Todos esses são stills do filme A Paixão de Joana d'Arc, de Carl Dreyer. O estilo expressionista, na verdade, ele continuaria ainda mais tarde, nos filmes do americano Orson Welles, que nós vamos ver daqui a pouco, os filmes de terror, que eram muito comuns feitos pela Universal na década de 30, e nos famosos filmes noir americanos, né? Bom, vamos para frente, então, e agora nós chegamos no cinema soviético dos anos 20 e 30. Ops, espera aí. E eu vou mostrar aqui, então, a sequência do famoso, o encouraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein. Essa é uma sequência cinematográfica mais famosa do filme. Apesar de ter quase 100 anos, esse filme permanece nas listas dos 10 melhores filmes a todos do mundo. É o Encouraçado Potemkin, Sergei Eisenstein.
Observem os cortes, a montagem. Nós vamos falar disso. A montagem é o elemento mais importante, na verdade, do cinema soviético dessa época. Vamos lembrar que isso está fazendo 100 anos. Então, a gente tem que colocar isso em perspectiva. Me parece que não é nada demais, tendo em vista os filmes que são feitos hoje em dia, mas quando você pensa que isso foi feito há 100 anos, essa é a famosa cena do Ninho do Berê. Essa cena foi imitada em vários outros filmes que vieram muito depois, inclusive Os Intocáveis, até bastante recente. Vejam o suspense criado por esse Carlinho do Berê. Eu não sei se você deu para ouvir o que eu disse durante o filme por causa da música, né? Mas eu estava dizendo justamente sobre a montagem, o ritmo do filme, os cortes, a forma de transmitir a mensagem, a narrativa do filme, né? O que aconteceu na Rússia é que toda a evolução gerada pela Revolução de 17 levou a muita experimentação, né, em várias artes, inclusive a cinematográfica. E acabou gerando esses clássicos que até hoje são reverenciados por críticos, cineastas e entusiastas do mundo inteiro. Os russos aperfeiçoaram e modernizaram a montagem no cinema, com superposição de imagens, cortes e movimentos, e que deram um novo sentido à narrativa cinematográfica. A forma de ligar as mensagens permitia extrair ideias bem mais complexas de uma sequência e reforçar os filmes tanto do ponto de vista ideológico como intelectual. Evidentemente que eles foram usados politicamente de uma forma muito eficiente. Aí nós temos alguns dos principais diretores da época e os filmes que eles fizeram. Muitos deles continuam a ser vistos até hoje, seguidos, estudados e reverenciados até hoje. Bom, na Europa também o cinema era uma indústria, mas possivelmente devido à tradição intelectual e cultural, né, da Europa, o cinema europeu foi o que melhor demonstrou e aperfeiçoou o cinema como arte. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, o cinema tomava um rumo bem mais comercial e transformava-se na principal diversão dos americanos, sobretudo durante a Grande Depressão, né, tornando-se uma das mais lucrativas indústrias de todos os tempos. Começaram a surgir os grandes nomes, menos de cineastas e mais de produtores, estúdios, atores e atrizes, que eram realmente as grandes celebridades que atraíam milhões e milhões para as salas de cinema. Surgia, então, o famoso Studio e Star System, de que a Helena agora vai nos falar um pouco. Bom,
Oi, estão ouvindo, né? Bom, então, vocês estão ouvindo? Estamos. Tá. Bom, então, o que esses atores e atrizes aqui têm em comum, né? Eles, durante a década de 50, eles eram as grandes estrelas de Hollywood, né? Então, você vê aí Rock Hudson, que na verdade se chamava Roy Scherer, Marilyn Monroe, que era Norma Mortensen, Jeff Chandler, que era Ira Glass, ele era um ator de faroeste, filmes de cowboy. Tony Curtis, que na verdade era Bernard Schwartz. Sandra Dee, que era Alexandra Zuck. E Michael Landon, que também trabalhava em filmes de cowboy, de faroeste, que era Eugene Orvitz, né? Você vê que a mudança de nome já desses 6, como a gente vai ver adiante, era uma faceta crucial do chamado Star System. Pode mudar. Adiante, Reginaldo. Então, nas palavras do Louis B. Mayer, que era o fundador da Metro-Goldwyn-Mayer, o que era o Star System? Ele próprio, o dono desse estúdio, né, que promovia o Star System. Uma estrela, ela é feita, ela é criada cuidadosamente, friamente construída, do nada e de ninguém, né? Tudo que eu queria era um rosto, uma face. Se a pessoa parecia bem para mim, eu testava. Se ela fotografasse bem no filme e parecesse bem, eu fazia todo o resto. Nós, né? Para trás, Reginaldo. Ah, não, tá aí. Eu fazia todo o resto. Nós contratávamos gênios da maquiagem, estilistas, inclusive cirurgiões, né, para tirar um pedaço daqui, outro dali, uma protuberância, uma gordurinha aqui, outra lá. Contratávamos estilistas, especialistas em iluminação, coaches para tudo, esgrima, como dançar, como andar, como falar, como sentar e até como cuspir, né? Então, fica aí. Os atores funcionavam, então, como uma imagem do estúdio. Eles eram moldados como personagens, e tanto no cinema como na sua vida, né, eles tinham que corresponder ao que o estúdio queria mostrar deles, né? E eles sofriam para isso essas mudanças na aparência e até mesmo no nome, como a gente viu no primeiro slide, né? E o controle sobre a vida pessoal desses atores, atrizes, era enorme por parte dos estúdios, né? Qualquer coisa que acontecesse na vida pessoal deles, tipo homossexualismo, drogas, divórcios, casos extraconjugais, isso era completamente abafado. Eles tinham relações públicas que conseguiam abafar, e também, de outro lado, eles construíram, eles forjavam encontros de românticos que não eram verdadeiros só para chamar a atenção do público, entre atores e artistas famosos, e era uma maneira de chamar a atenção. Tem até um caso que a Lana Turner, na biografia dela, ela teve um caso romântico com o Tyrone Power, e ela disse que foram os estúdios, né, no caso dela a Warner e no caso dele a Century Fox, que impediram, que bloquearam completamente esse relacionamento entre eles, porque os estúdios não queriam perder os seus atores, né, ele e ela, no caso, com medo que um convidasse outro para o estúdio do outro e eles perderem esse plano, né? Bom, adiante, Reginaldo. Helena, desculpe interromper um minuto só. Wagner, você se lembrou de gravar? Sim. Ah, ok. Tá. Então, o Studio System, né? Quer dizer, um não existia sem o outro. O Studio System era um modelo de negócios que foi adotado por esses 5 grandes estúdios que eram chamados da Big Five. Esses 5 das etapas de produção de um filme. E eles consolidavam, né, o chamado Studio System. Cada um tinha sua equipe de atores, atrizes, produtores, diretores, iluminação, enfim, todo mundo que faz parte da produção de um filme, inclusive as salas de cinema, que eles eram donos das salas de cinema que projetavam as suas produções, né?
Esses estúdios estavam inicialmente na costa leste dos Estados Unidos, entre Nova York e Nova Jersey, e se mudaram para a Califórnia. Na verdade, por quê? Primeiro, os dois motivos juntos, não houve uma ordem, para ficar longe, naquela época, ficar longe do onde estava o Thomas Edison. Esse Thomas Edison, em 1890, mais ou menos, ele inventou uma coisa bem inicial, movido com uma moviola, e passava os filmes, né? Essa câmera conseguia passar filmes. E ele percebeu que o cinema seria uma grande fonte de renda em 1897. Ele patenteou essa descoberta, criou uma empresa de patentes e exigia que quem passasse filme pagasse a ele a patente. Então, esses produtores viram que, saindo de perto desse eixo na parte leste dos Estados Unidos, e também porque na Califórnia tinha uma corte de juízo que conseguia bloquear os processos, né, movidos pelo Thomas Edison. E, além do mais, claro, se encantaram pela Califórnia, pelo clima maravilhoso, pela diversidade de cenários. Você tinha aquelas praias ensolaradas e, ao mesmo tempo, tinha montanhas com neve, né? E assim foram para a Califórnia, onde estão até hoje, né? Outra pergunta: havia censura em Hollywood? Sim, havia, num dado momento. Esse chamado Código Reis. Na verdade, era uma autocensura, porque era o pessoal de uma própria Motion Picture Association que, em um dado momento, quem presidiu essa associação foi esse Will Reis, que era um cara extremamente conservador, e que começou com uma baixa supervisão, e alguns filmes até foram permitidos. Por volta de 1934, essa pressão sobre os filmes, para que não tivessem cenas de homossexualismo, cenas que eles consideravam que não tivessem de acordo com a moral da época, com o que eles queriam mostrar, eles exigiam, antes da exibição dos filmes, que eles dessem um certificado de que aquele filme poderia ser exibido. Com isso, muitos filmes foram cortados. Disse apenas, eu vi num escrito, que o próprio Casablanca mudou um pouco o final, né? Que ela poderia ficar com aquele outro que não o marido, e no final fica com o marido, e tem aquela célebre cena, esse é o início de uma grande amizade entre os dois, né? O marido e aquele outro, né? Bom, no final dos anos 50, o código começou a ficar fragilizado pela influência de diretores estrangeiros, que o Reginaldo mostrou toda essa coisa que estava acontecendo na Europa, que era um cinema muito mais, assim, vamos dizer, livre, né, de todas essas censuras, e também próprios diretores americanos mais controversos, como o Otto Preminger. Enfim, isso levou que, em 1968, esse código foi substituído pela classificação de filmes, que vigora até hoje. Outra coisa importante do Studio System é o chamado Block Booking, que é o seguinte: em 1945, esses Big Fives, eles eram donos só de 17% dos cinemas. Porém, esses 17% dos cinemas exibiam 45% da produção nacional, né, de filmes americanos. Então, eles detinham quase essa metade. Quem não era parte desses Big Five, desses 5 estúdios, eles alugavam os filmes desses 5, e, para isso, eles tinham que alugar os filmes considerados A, que eram os grandes de bilheteria, mas eles tinham que comprar ou alugar em bloco, entendeu? Então, tinha que vir filme B também, que não dava grande bilheteria, e, num dado momento, eles eram obrigados a comprar, para ter 1 ou 2 que eles queriam, um bloco de 20, inclusive filmes que nem sequer tinham sido ainda produzidos, né? Só pelo título e pelos atores, né? E, bom, continuando aí, uma curiosidade apenas, né? Eu não botei o nome, mas não identifiquei quem eram, mas os fundadores de todos esses estúdios, eles eram judeus que vieram do leste europeu em função da perseguição antissemita, né? E tem no judaísmo mais ortodoxo que segue chamada halahá, que é um conjunto de leis a serem seguidas. Uma delas é que você não pode reproduzir a figura humana em pintura
pintura e em escultura. Aí se pergunta, em cinema pode? Então, é dito por um deles, por um dos biógrafos desse pessoal e dos Big Five, que eles saíram dessa com o cinema, porque você não está reproduzindo, porque como eles vieram da Europa, das suas pequenas cidades, das aldeias e famílias, né, ortodoxas, ainda trouxeram um pouco dessa tradição e de seguir essas leis judaicas, né? Tanto é que em casas ortodoxas, né, muitas, você não vê nenhuma pintura de figura humana, tem abstratos, natureza, porque ela não deve ser adorada, né? Essa ideia mesmo. Eu mesma me perguntei, mas peraí, cinema? Não é? A figura humana está lá, para lá e para cá, né? Aí eu vi uma entrevista de uma cineasta chamada Hama Burstein, que é judia ortodoxa, inclusive fez um filme lindo chamado Fill the Void. Ela produziu esse filme, dirigiu. E aí fizeram essa pergunta, mas você, como judia ortodoxa, você pode fazer isso? Aí ela disse, olha, eu frequentemente converso com o meu rabino, a gente vai conversando sobre pequenas coisas que podem e que não podem, vamos decidindo juntos. A cada situação a gente vê como lidar. Agora, não tem nenhum livro que diga como fazer cinema segundo a Halahá, ou seja, segundo as leis judaicas. Então, não havia restrições para fazer filmes. As restrições eram apenas para a pintura e escultura, né? Essa é uma coisa interessante, curiosa, que eu vi aí adiante. Então, vamos agora ao fim dessa Golden Age, desse Star System, né? Como é que ele vai chegando ao fim? Em 1948, houve uma decisão da Suprema Corte, que não só foi para cinema, não, foi para outros tipos de organizações horizontais que detinham um monopólio, né, de vários setores, mas impactou muito foi o cinema e, especialmente, esse sistema Studio System, né? Baniu o block booking, que eu falei, né, que obrigava todo mundo a comprar aquele monte de filmes que não queria, mas eles ficavam sujeitos a essas regras dos Big Five. Determinou que os estúdios vendessem as salas de exibição de cinema, obrigou-os a encerrar contratos com as equipes, contratar equipes por produção e focar na distribuição de filmes, que é um modelo, acho que, seguido até hoje. E, finalmente, a competição da televisão. Ela não foi inventada em 1958, porém foi nessa época, mais ou menos, que ela invadiu os lares americanos das pessoas comuns, seus shows com tudo isso passou e a competir. Então, aí para o início da década de 60, a gente pode dizer que se encerra o System. Próximo. Eu gostaria de fazer como o Reginaldo, ter mostrado algumas cenas, porque esses filmes são incríveis, maravilhosos, voaram a minha e certamente a juventude, a infância de todos vocês, muitos de vocês, né? Essa produção desse período foi fantástica, né? King Kong, O Mágico de Oz, O Vento Levou, enfim, Casablanca, A Dama de Xangai, Quanto Mais Quente Melhor, Juventude Transviada com James Dean, enfim, queria dar só uma amostrazinha de que filmes que estavam aí nessa época. É isso. Reinaldo, agora você volta. Muito bem, beleza. Só uma parte aqui, Helena, o Quanto Mais Quente Melhor é provavelmente um dos meus 10 filmes favoritos. Meus também. Eu já vi umas 10 vezes, pelo menos. Bom, vamos seguir, então. The Greatest Movie Ever Made. Eu até botei em inglês, porque quando a gente fala o maior filme já feito, não é a mesma coisa, entendeu? Quer dizer, maior como? Ele é mais longo, ele é mais complicado, a tela é maior, não se sabe. Agora, em inglês, eu acho que essa frase é muito repetida e eu acho que ela tem muito a ver aqui, então por isso que eu coloquei em inglês. Então, qual é, né, esse maior filme já feito? Cidadão Kane, considerado até hoje o maior, o melhor, o mais incrível, o mais inovador, o mais fantástico filme feito até hoje.
Para vocês terem uma ideia, essa é uma revista Sight and Sound, do British Film Institute. Eles fazem a lista dos 10 melhores há mais de 50 anos. A lista é refeita a cada 10 anos. E durante as últimas 5 décadas, o Cidadão Kane era sempre o primeiro lugar. Esse ano, 2020, a lista saiu de novo em 2020, ele perdeu para Um Corpo que Cai, o Vertigo, do Alfred Hitchcock, que é também um dos 10 filmes favoritos meus, que também já vi várias vezes, acho que eu sei até descrever toda e qualquer cena desse filme. Enfim, isso aí é só para dar uma ideia a vocês do que representa o Cidadão Kane até hoje. O Cidadão Kane foi filmado nos Estados Unidos e lançado em 1941. Né? É o filme de Orson Welles, que vocês todos já ouviram falar, conhecem muito bem, e considerado, então, como eu disse, um dos maiores e melhores de todos os tempos. Por quê? Né? Por que se pergunta isso? Qual seria a razão disso? O Cidadão Kane, ele mudou a história do cinema, na verdade, porque ele fez o maior uso possível de recursos do teatro e do rádio, abordando o tema do filme, que é a corrupção do poder, a imprensa sensacionalista, a solidão e a América e a sua plutocracia. Não tem tema mais atual do que esse, né? Que, inclusive, continua bastante relevante recentemente. O personagem Charles Foster Kane era representado pelo Welles no filme, e ele na verdade, o personagem é um composto de várias figuras conhecidas na época, todas da mídia, ou pessoas muito conhecidas, mas é principalmente do William Randolph Hearst, que é o magnata da mídia americana, era na época. Ele era como se fosse o Chateaubriand no Brasil, na sua época. Era basicamente a correspondência entre um e outro. E, inclusive, quando o filme saiu, o Hearst proibiu até mencionar o filme em toda a sua enorme cadeia de jornais. Aqui nós temos o famoso Castelo Saint-Simeon, que é lá no Big Sur, entre Los Angeles e São Francisco. Muita gente aí deve conhecer, que foi um castelo construído pelo Hearst, o William Randolph Hearst, e era a residência dele na época da filmagem, né, na época de realização do Cidadão Kane. E aqui vocês veem como que o Welles representou, ele montou um cenário, evidentemente, para representar aquele castelo. Vocês veem, evidentemente, a enorme influência do expressionismo alemão sobre o Welles. Bom, o Cidadão Kane, ele introduziu vários recursos no cinema, né? E na verdade, tem uma história que perguntaram para o Orson Welles. Foi o primeiro filme dele, né? Ele não tinha feito, ele tinha trabalhado muito em teatro como diretor, mas ele nunca tinha feito cinema, nem curta ele tinha feito. Então ele faz já esse primeiro filme e é esse filme revolucionário praticamente. Então eles perguntaram para ele assim: Welles, como é que você teve confiança para fazer assim um filme tão diferente quando é apenas o seu primeiro filme? Aí ele respondeu: olha, por pura ignorância, porque se eu tivesse experiência nessa profissão, eu não teria feito isso, porque eu teria ficado tímido, eu teria sido cuidadoso demais, eu não teria conseguido fazer isso que eu fiz. Justamente pela ignorância é que eu fui ousado, eu inovei. Né? O filme realmente foi uma inovação muito grande em técnica e narração cinematográfica. Por exemplo, ele usou muito a técnica de profundidade de campo de foco. Aí eu coloquei 2 fotos para mostrar o que é isso, né? Essa profundidade de campo de foco.
essa foto da esquerda, na verdade, não é de filme, é apenas para ilustrar esse conceito, essa técnica. E a foto da direita é do 8,5, é uma cena de 8,5 do Fellini, que também usa essa profundidade de campo muito bem e com grande efeito. Outra coisa era... bom, aqui também é um exemplo de profundidade de campo, dentro já uma cena do filme do Cidadão Kane. Vocês veem que você vê absolutamente tudo, né, na foto, desde o primeiro plano, o primeiríssimo plano, até a pessoa lá no fundo da foto. Uma outra técnica que ele usou são as tomadas de baixo para cima. Teve, inclusive, situações em que ele teve que fazer um buraco no chão para instalar a câmera, porque ele queria sempre uma tomada de baixo para cima, ou quase sempre. E a razão que ele deu para isso é que ele não só aumentava a dramaticidade da cena, mas como o tema do filme é poder e ascensão e etc., ao mostrar o teto da cena, você não só fechava a cena em si, tirava ela de um mundo imaginário, porque ela dá mais realidade à cena, como também ela serve é como se fosse um limite à ascensão dos protagonistas do filme. Essa é a explicação que ele deu. Outra técnica muito usada, aqui também é uma outra foto de baixo para cima para mostrar o ambiente inteiro, né? É não só profundidade de foco, mas mostrando todo o ambiente que está a cena, ou seja, não é só um primeiro plano do rosto das pessoas. Uma técnica que veio do expressionismo, não foi ele que começou e que foi usada muito eficientemente por ele, é o chiaro escuro, né? O Roberto vai ficar satisfeito aí, porque eu acho que o Caravaggio aprovaria isso, não? Essa técnica realmente é uma das mais usadas no filme, com muita eficiência, com muito efeito, né? Aqui também mostrando o chiaro escuro, aqui também todas as cenas do filme Cidadão Kane. E ele não ficou, na verdade, só na questão técnica da filmagem, ou das tomadas, ou da posição. A narrativa do filme Cidadão Kane também é revolucionária, porque ele nunca usa uma narrativa cronológica linear. A história ela é toda contada em flashbacks, usando diferentes pontos de vista e múltiplos narradores, todos contando a vida do Kane, né? E aí, com isso, o Kane aparece como um enigma, como um ser mais complicado, e deixa, na verdade, os espectadores com mais perguntas do que respostas sobre o caráter do personagem. É toda uma técnica narrativa muito interessante que ele utilizou. Tem até um exemplo, né, que eles colocam no filme como se fosse um telejornal da época, um telejornal filmado. E nesse telejornal aparece um radialista, um repórter, que ataca o Kane, chamando ele de comunista e, ao mesmo tempo, de fascista. Ou seja, uma impossibilidade naquele momento. O Kane, o Cidadão Kane, o filme não inventou o cinema moderno, a gente não pode dizer isso. Ele, na verdade, ele fez um balanço do que havia de melhor, né, ou mais potencialmente avançado no cinema clássico, e utilizou no filme dele. Porque dá para ver aí todas as influências de que eu já tinha falado antes, que estão todas aí no filme. Tem um crítico brasileiro muito famoso, que é o Sérgio Augusto. Ele disse, né, que o Kane é como se fosse o último grande baile do cinema antigo e o primeiro embalo de uma festa que prosseguiria com a Nouvelle Vague francesa e que ainda não terminou até hoje. Bom, os europeus também influenciaram muito o cinema americano, não só de longe, mas eles
fisicamente vieram, a Helena já mencionou isso, eles vieram para os Estados Unidos. Vocês vão reconhecer aí na lista muitos, né? Inclusive, quem imaginava, por exemplo, que o Michael Curtiz, que filmou Casablanca, ou o Billy Wilder, que filmou O Quanto Mais Quente Melhor, que são ambos filmes extremamente americanos na forma de sentir e se expressar, são ambos estrangeiros. O Michael Curtiz era húngaro e o Billy Wilder era alemão. E imigraram para os Estados Unidos antes da guerra ou durante a guerra. Muito bem. Então, esses europeus, então, todos vieram dos Estados Unidos e esses grandes filmes realmente ficaram no imaginário da nossa geração, né? A geração nascida no final dos anos 40, início dos 50. Quer dizer, tem o Wagner, porque o Wagner, como é da geração de 30, ele deve se lembrar de filmes ainda mais antigos do que Claro, claro, sem dúvida. Aqui nós temos não só os europeus, mas os grandes cineastas e diretores americanos que começaram a surgir também nessa época, na mesma época do Cidadão Kane. Vocês estão vendo aí os nomes deles e o nome dos filmes. Eu tenho certeza que vocês se lembram praticamente de todos esses nomes aí, como a Helena falou, são os nomes que a gente... os filmes que a gente via quando era menino, quando era garoto, né? E todos eles ficaram no registro histórico do cinema para sempre. Bom, voltamos à Europa para examinar dois movimentos fundamentais, essenciais do cinema, pelo menos o cinema como arte, né, que é o tema que nos interessa aqui. O primeiro foi o neorrealismo italiano, que um movimento cinematográfico dos anos 40, com histórias sobre a classe trabalhadora, filmados todos esses filmes com pouquíssimos recursos, né? Os cineastas finalmente decidem sair para as ruas, buscar filmar em locais reais, com iluminação natural e usando o mínimo de equipamentos. E, frequentemente, uma curiosidade é que os próprios atores não são profissionais, ou às vezes misturavam profissionais com atores não profissionais. O movimento, na verdade, ele foi iniciado por uma revista da época, que se chamava Cinema, né? Cinema, e essa revista ela não podia falar sobre política, porque o editor da revista era o filho do Mussolini. E então o que eles faziam? Eles atacavam muito esses filmes que na época eram chamados de telefone bianchi, do telefone branco, porque essas produções anteriores eram produções luxuosas, quase todas imitações de comédias americanas, e sempre num filme desses aparecia um telefone branco, porque era o símbolo do status burguês da época. Eu não sabia disso, mas fui ler e descobri esse dado que eu achei muito interessante. E o Fellini, né, anos depois, explicando o que tinha acontecido no neorrealismo, ele disse: para a minha geração, os filmes eram só os americanos, porque eram mais eficientes, mais sedutores. Eles mostravam o paraíso na Terra, a terra prometida, chamada América. O neorrealismo não era apenas um novo estilo cinematográfico, mas toda uma filosofia moral e ética para libertar o cinema do confinamento daquele sistema hollywoodiano de estúdios. Isso incluía dar mais ênfase no cidadão comum, recusar julgamentos fáceis, preocupados com o passado fascista do país, esse era um tema muito frequente, com a devastação pós-guerra, e também valorizar as emoções, né, ao invés de ideias abstratas. Nós temos aqui grandes filmes que se tornaram muito famosos e que foram emblemáticos do movimento neorrealista italiano. O estilo visual era praticamente documental, né? A cinematografia era bastante granulada, uso de locações reais, como eu já disse, de estúdios e atores amadores. Os diálogos eram improvisados muitas vezes
e eles procuravam usar o mínimo qualquer artifício estilístico, tais como a edição, a fotografia e a iluminação. Teve um grande crítico francês, o André Bazin, que criou a revista Cahiers de Cinéma, que depois foi muito influente também, e ele disse que o neorrealismo é como se fosse uma reportagem reconstituída, porque os cineastas procuravam respeitar ao máximo a realidade e, enquanto filmavam, resistindo a essa tentação de manipular as imagens, né, para qualquer fim. Aqui outros filmes também da época do neorrealismo. E essa busca dos cineastas pela verdade era fundamentalmente humanista, o que, evidentemente, é lógico, se tratando da Itália, né? Sempre teve a tendência humanista nas artes. O país, assim, ele redescobriu a sua liberdade e isso permitiu provocar, questionar e contestar o desinteresse do espectador perante a sua própria realidade. Outros exemplos também famosíssimos, temos aí em dois desses filmes a Anna Magnani, que se tornou absolutamente a maior atriz italiana de todos os tempos. Aqui nós temos uma lista, só para referência, dos principais filmes do neorrealismo. Alguns desses nós já comentamos e os outros também são, inclusive, filmes neorrealistas italianos que vieram depois de 52, ou seja, não ocorreram nem exatamente na época. E, inclusive, já começam a representar uma variação do neorrealismo. Aqui eu coloquei, eu achei interessante colocar esses cartazes, são cartazes dos filmes, né? De alguns desses mesmos filmes que nós acabamos de comentar. E o que eu me fiquei impressionado ao ver esses cartazes é que eles são muito bonitos e muito refinados e muito bem feitos. Quer dizer, me pareceu, inclusive, que eles quase que contradizem essa simplicidade inerente do neorrealismo, né? E eles parecem, para mim, eles parecem quase que como capa de livro, né, de livro que você coloca numa livraria para vender, porque você quer que as pessoas comprem. A única forma que eu posso explicar isso é que talvez vocês notem que a grande parte o título está em inglês, então eram cartazes para promover os filmes nos Estados Unidos, então, ou na Inglaterra, enfim, país de língua inglesa. Então, daí talvez o refinamento, né, desses cartazes, que eu achei um pouco quase que contraditório com o propósito do neorrealismo. Bom, passando rapidamente agora para a Nouvelle Vague, né, que já bastante mais recente, anos 60, e a Nouvelle Vague foi exatamente isso, uma nova onda, né? É isso que quer dizer em francês, que era uma nova onda de energia, de juventude, de criatividade que explodiu no cinema francês. Os diretores usavam a técnica como forma de estilo. O cineasta era, antes de tudo, um autor que desafiava convenções e desconstruía as bases do cinema. Ou seja, a lógica narrativa tradicional e continuidade do espaço e do tempo. O Godard, Jean-Luc Godard, que foi o maior cineasta considerado da Nouvelle Vague, ele diz uma frase emblemática. Ele disse: uma história deve ter começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. Eu acho que isso explica bastante o cinema da Nouvelle Vague. Aqui nós temos alguns dos maiores representantes: o A Bout de Souffle, Acossado, Pierrot Le Fou, Os Incompreendidos e o Jules Jim. Tenho certeza que todos nós nos lembramos muito de Jules Jim, é um filme que fez muito sucesso no Brasil. Na minha opinião pessoal, para mim, uma forma de explicar a Nouvelle Vague é quase como se fosse a bossa nova, né? A gente acostumou com aquela nova batida do João Gilberto, de tocar samba da forma do João Gilberto. Eu acho que a Nouvelle Vague no cinema era exatamente isso. Era um novo ritmo, um novo look, um novo estilo, né?
que surgiu na França no final dos anos 50 e início dos 60. Uma característica interessante é que eles rejeitavam a estética de montagem. Toda aquela montagem dos soviéticos que eu mostrei naquele filme, do Eisenstein, aquilo não era importante para a Nouvelle Vague, porque eles queriam evitar esse estilo invisível de edição que estava por trás dos filmes praticados por Hollywood, né? Porque eles viam como se Hollywood estivesse enganando a gente, colocando toda uma edição, uma montagem por trás do filme. Eles queriam uma coisa que fosse mais autêntica, mais natural, né? O filme fosse, e sobretudo que o filme fosse uma expressão artística pessoal, ou seja, de cada um dos seus autores. Já vou terminando aqui. O que mais que seria interessante dizer sobre como os novos cineastas, né, da Nouvelle Vague eram todos críticos de cinema. É muito frequente nos filmes da Nouvelle Vague as citações de outros filmes. Inclusive, mais tarde, eles passavam a citar os seus próprios filmes, né, dentro do filme. E tem sempre essa coisa de mostrar que aquilo é um filme. Inclusive, tem uma coisa que o Godard começou, que é o que eles chamam de acabar com a quarta parede, que é o seguinte, a quarta parede no teatro é o público, né? Ou seja, não existe a quarta parede. Você tem 3 paredes e você está de frente para o público. Essa seria a quarta parede. O Godard acabou com isso porque ele fazia os personagens virar para o cinema, virar para a tela, né? Para o público e falar, olha, eu estou aqui fazendo um filme, não sei lá o quê. Ou seja, era quase como um meta-cinema, eles comentavam o que estava acontecendo no filme, né? Isso foi uma introdução muito interessante que eles fizeram na Nouvelle Vague. Bom, aqui outros famosos também da Nouvelle Vague, a Agnès Varda, o Eric Rohmer, o Claude Chabrol e o Alain Resnais, do Hiroshima, Meu Amor, que também foi um filme que causou grande impacto na época. Aqui coloco uma cena que eu acho deslumbrante de um filme que poderia ser chamado da Nouvelle Vague, que é O Ano Passado em Mariembá, do Alain Resnais, de 1961. Mas ele não é um filme típico da Nouvelle Vague. Ele é um filme muito mais formal. Você dá para ver, inclusive, pela cena, né? Pela forma, pela disposição das pessoas na tela, você sente que não é aquele mesmo espírito da Nouvelle Vague. Mas ele é considerado, o Alain Resnais, é considerado como alguém que emergiu da Nouvelle Vague e depois seguiu seu próprio caminho, fazendo coisas bem diferentes. Aí vocês têm os principais diretores, que são aqueles 4, e mais outros que até hoje são ainda bastante associados à Nouvelle Vague. Bom, com isso, então, eu passo a nossa querida amiga Rô para falar sobre o cinema brasileiro. Então, o cinema brasileiro. A gente sempre, no Brasil, vai meio vanguarda nas coisas. O cinema começou na França em 1800. Quem está passando, o Wagner ou o Regis? O Regis. Sou eu, Rô. Então vai. Sou eu, Rô. Então vai. E foi em 1865. Então, em 66, foi a primeira apresentação no Rio de Janeiro. Claro que eles passaram os filmes, que eram os curtas europeus, que eram cenas cotidianas, e a primeira sala fixa de cinema foi um ano depois, em 1897. Os responsáveis por essa difusão do cinema foram os 2 italianos irmãos, Pascoal Afonso e Segreto. O primeiro estúdio de cinema bem sucedido foi a Cinédia, no Rio de Janeiro. Ele abriu em 1930. Na década de 30 e 40, predominavam os filmes americanos, os talkies, que eles chamavam, né? Que são os cinemas falados, que veio após o cinema mudo, óbvio. E o primeiro filme brasileiro foi Acabaram-se os Otários, de Luiz de Barros,
em 29. Aí seguiram outros, que estão os cartazes aqui, do Limite, Caça Bruta. O que acontecia entre 30 e 40? Existia um domínio de Hollywood aqui. Eles faziam investimentos em propaganda, em aparelhamento de sala de exibição para vender os seus próprios filmes. Aí o que aconteceu com o público? Ele se acostumou a ler, né, com as legendas, e o estilo do cinema clássico americano, que eram narrativas lineares, com começo, meio e fim bem definidos e finais felizes. A Cinédia segue essa tendência também. Ela também escreve histórias, produz histórias românticas, musicais, e surge aí a nossa famosa Carmen Miranda, dos musicais. Mesmo assim, não conseguiu se alavancar o cinema brasileiro. O Estúdio Cinédia, ele foi aberto em 1930 e produziu até 51. Ele continua aberto, mas não produz mais nada. O Alô, Alô Brasil era um musical da Carmen Miranda, tinha o Alô, Alô Carnaval. Ele se prendiu a isso. Tinha o Procópio Ferreira, que era muito visto no cinema, atuava muito nessa época, mas havia predominância dos filmes americanos. Chanchadas, dos anos 30 e 50. É bem interessante que a palavra chanchadas vem do espanhol, que quer dizer safadeza. O que eram chanchadas? Eram narrativas frouxas, com grande apelo popular, musicais, onde surgiram a Carmen Miranda, Francisco Alves, comédias, temas cavalescos, sátiras. Os principais atores da época eram Oscarito, Grande Otelo, Silfane, Anselmo Duarte, José Legói, Essi Gonçalves. Os principais diretores eram Carlos Manga e Roberto Farias. Existiam outras companhias cinematográficas da época, além da Cinédia. A Sono Filmes, Atlântica, Cinematográfica, Cinelândia e Herbert Richard. Alguns cartazes dos filmes produzidos por elas. O primeiro filme colorido foi Destino. Foi uma comédia de 53. O que aconteceu é que os filmes coloridos saíam muito caros, porque os negativos precisavam ser processados nos Estados Unidos. Então, isso demandava muito dinheiro para os filmes. A Atlântica Cinematográfica, ela existiu de 41 a 62. Ela foi fundada no Rio de Janeiro também, em 41. Ela produziu muitos filmes, 66 filmes, e a predominância do gênero é a chanchada. Olha, aqui temos ao lado os cartazes do Moleque Tião, olha o Oscarito aqui. Oscarito não, Grande Otelo. Oscarito também. Oscarito também. Oscarito também. Olha o título, Sansão e Dalila. O Estúdio Veracruz, foi criado em 49 e ficou até 54. Ele foi formado aos redores de São Paulo, né, parte da Grande São Paulo, São Bernardo do Campo. Ele também copiava a estética do cinema de Hollywood. Grandes estúdios, diretores estrangeiros e elenco fixo. O primeiro prêmio internacional foi do Festival de Cannes em 53, o Cangaceiro, de Lima Barreto. O cinema novo. Dizem que o precursor do cinema novo foi o Rio 40 Graus, da década de 50, de Nelson Pereira dos Santos. Há temáticas populares, preocupação de cunho social e político. Glauber Rocha cria o termo estética da fome, que era baixo orçamento das produções. Ele tinha um mote, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Os filmes símbolos do cinema novo são esses: Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, do Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Rui Guerra. A Embrafilme foi criada com a intenção de financiar filmes que se alinhassem com as exigências do governo militar. Ela foi de 69 a 1990. Teve grande sucesso de bilheteria, como Dona Flor e seus dois maridos e todos os Trapalhões. Cinema marginal da Boca do Lixo. Boca do Lixo não foi um movimento, era uma região próxima ao centro de São Paulo, na Estação da Luz.
o que fazia com que as coisas ecoassem mais fácil para o resto do Brasil. Era um polo importante de produção cinematográfica e o cinema de resistência à ditadura militar. Eles produziam vários gêneros de filmes e tinham uma variedade e uma abordagem muito criativa, com que fazia eles driblarem a censura. Os filmes eram baratos, com forte apelo erótico, eram desprezados pela crítica, mas muito populares. Os principais diretores, tem uma listinha aqui, eu vou destacar o José Mojica Marim, que foi o Zé do Caixão, que se tornou assim cultuadíssimo na França, com seus filmes de terror. Com o fim do regime militar, houve uma liberação dos filmes com cenas de sexo explícito, que prevalece então a porno chanchada, que ficou na boca do lixo. Nos anos 90, a partir dos anos 90, essa região, que era um polo de cinema, se transformou num antro de drogas e de tráfico delas. E é o que chamamos hoje de Cracolândia. Tem uma observação interessante que o Daniel Carvalho disse uma vez, que a boca do lixo foi a Bollywood brasileira. Um de grude foi uma brincadeira que fizeram com a palavra underground, que eram os cinemas experimentais, né? E os filmes principais dessa época, foi da época de 60 e 70, foi O Bandido da Luz Vermelha e Matou a Família e foi ao cinema. Os cartazes estão ao lado. As crises dos anos 80 e a retomada aos anos 90. Com a popularização dos vídeos cassetes e com a luta dos proprietários de salas de exibição, que tinha uma lei que obrigava que eles exibissem filmes nacionais, o cinema foi perdendo o seu lugar. Os filmes que eram produzidos nessa década foram filmes simplesmente para festivais. E, na época, o festival mais importante, talvez continue sendo, aqui no Brasil, de Gramado. Com a vitória de Collor, em 90, o encerramento da Embrafilme, Concine e Ministério da Cultura. A retomada do cinema acontece principalmente com a Globo Filmes. Foi a expansão da TV para o cinema. Eles pegavam todos os seus atores e eles iam fazer seus filmes. As bilheterias eram milionárias. 90% da receita das bilheterias do cinema brasileiro advinham daí. Como exemplo, temos Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, que marcou o final dessa retomada. Os filmes pós-retomada. Em 2013, canais de assinatura tiveram a obrigação de exibir conteúdo nacional e produção independente em horários nobres. Temos aqui alguns. Carandiru, Tropa de Elite, De Pernas para o Ar, e Minha Mãe é uma Peça, uma coisa assim. O que seriam? Seriam filmes de comédias, né? Essas duas últimas comédias, filmes policiais. A Tropa de Elite foi um dos que mais foram falsificados, né? Teve cópias clandestinas. Todo lugar que você ia, qualquer banquinha, estava se vendendo esse filme. E Carandiru, que era sobre os presídios. As produções independentes dessa época seriam aquelas que ganhariam os festivais. Então, temos Aquários, O Som ao Redor, Ventos de Agosto e Bacurau, que é um dos últimos. Aqui tem uma lista das bilheterias do cinema brasileiro por décadas, só para a gente ter uma ideia. Né? Dona Flor e seus dois maridos, todo mundo conhece. Acho que a maioria daqui, todo mundo já ouviu falar. E interessante que esse último filme aqui, O Nosso Lar, é um filme espírita, que eu nunca vi no Brasil algum filme desse fazer tanto sucesso. Aqui temos uma lista dos principais prêmios do cinema brasileiro. O Cangaceiro, como eu falei, O Pagador de Promessas, que todo mundo sabe, e daí vai. Alguns, o filme não recebeu o prêmio, mas o ator recebeu, como foi o caso do Beijo da Mulher-Aranha, do William Hurt, e Central do Brasil, que foi indicada, esqueci o nome dela. Como é o nome dela? Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, como melhor atriz. E daí vai. Então, todos os filmes estão aqui, e o último deles é o Bacurau. A
Uma professora de cinema fez uma lista dos filmes que seriam imperdíveis para se entender o cinema brasileiro. Então, tem uma lista aqui dos filmes imperdíveis. Se alguém tiver interesse, eu já vi alguns e realmente vale a pena. That's it. Ok. Muito bem. Então, agora, só para encerrar, ainda temos realmente um mundo para falar sobre o cinema. Para mim, pelo menos, é um assunto interminável. A gente podia ter um grupo só sobre cinema que eu não ia parar de falar. Mas só para resumir, depois da novela... Já foi aprovado, hein? Só para resumir, tá? Depois da Nouvelle Vague, não teve grandes movimentos no cinema. Pelo menos nada como esses movimentos que a gente viu até agora, porque cada um deles realmente mudou a história do cinema. O que houve foi a consolidação de grandes diretores que começaram nesses movimentos, ou de grandes filmes. Então, cada autor foi desenvolvendo a sua própria obra, né? E aí a gente podia dizer assim que cada autor constituiu o seu próprio movimento. A minha intenção original era, nesse ponto agora, falar sobre grandes autores, né? Que não só eu prezo muito, mas que são essenciais para qualquer pessoa que quer examinar toda a história do cinema. Entre eles, Fellini, Bergman, Buñuel, Kurosawa e Hitchcock. Valeria realmente a pena discutir a obra de cada um. Tem pano para manga aí para sempre, né? Mas, evidentemente, isso exigiria muito tempo. Mas vale a pena, vale a pena. Depois deles, a gente ainda teria um segundo nível de grandes diretores, vamos dizer assim, que se destacaram e que poderiam também ser chamados de autores. Tudo isso, na minha opinião, né? Aí estão os nomes deles nas telas, incluem desde gente que já morreu, como gente que continua aí hoje, até gente bem recente, como o caso, vamos dizer, dos irmãos Coen, por exemplo, né? Que fizeram Fargo, para que vocês tenham visto, realmente um dos melhores filmes de todos os tempos. E, infelizmente, essa lista não inclui os nossos, né? A América Latina, na verdade, não inclui o terceiro mundo, não inclui o Irã. Não, tem aí o Abbas Kiarostami, é do Irã, é realmente um grande cineasta, já falecido. Então, essa lista definitivamente não é completa, mas seria uma segunda lista de gente que merece estar aí, vamos dizer assim, no panteão do cinema. Também eu queria pedir desculpas ao grupo, porque eu acho que faltou muita coisa. Nós falhamos ao não comentar vários outros aspectos do cinema, entre eles, cinema documentário. Não falei uma palavra sobre isso, e o documentário é uma das coisas mais importantes do sistema. O cinéma vérité, né, que também surgiu na França logo depois da Nouvelle Vague. O cinema mundial, como eu disse, que inclui a América Latina, a Ásia, o cinema asiático, não falei nada, é o cinema que está bombando aí no momento. Os vários técnicos, né, envolvidos na produção de um filme, isso daria praticamente uma sessão inteira, só falar quem está envolvido na produção de um filme. Os grandes atores e atrizes, não de modo geral, mas aqueles que realmente se expressaram melhor no cinema, tá? Mais do que no teatro ou na vida real. E a tradução e legendagem de filmes é um tema que me interessa particularmente, como tradutor e intérprete. E eu acho que tem comentários muito interessantes a fazer sobre isso. E muitos outros temas aí que poderiam ser levantados. Mas eu espero que eu, com a Rô e a Helena, possamos ter dado a vocês um gostinho de como foi a evolução do cinema. E, no meu caso particularmente, eu procurei me concentrar no cinema como arte, que é o que eu acho que interessa mais ao grupo, afinal de contas, esse grupo é chamado Encontros de Arte, e também porque é onde a arte do cinema realmente se revela, né? Que com os grandes diretores, os grandes autores do cinema. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Reginaldo,
Oi. Acho que você podia Stop share. tirar do share, isso. Foi muito bom, Reginaldo. Excelente, cara. Foi ótimo. Eu acho. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas também não sei se eu poderia responder. Diga, Eu tenho uma curiosidade. diga. Eu tenho uma proximidade grande com a família do Alberto Rucho. Então, assim, algumas coisas que aconteceram no filme do Cangaceiro. Uma delas é que foi a maior bilheteria de um filme brasileiro no exterior. Ele ficou 6 anos em cartaz em Paris, Uau! 3 anos em cartaz na Alemanha e o mesmo tanto no Japão, só para dar alguns exemplos. Foi o filme que mais rodou os países da China, Bolívia, Peru, sei lá o quê. E foi considerado um dos grandes... O Lima, o diretor, recebia cartas, por exemplo, do Kurosawa, dizendo que maravilha que era o filme dele, que ele periodicamente assistia esse filme. Né? E tem, de fato, tem inovações no Cangaceiro, porque o Lima filmou tudo na mão. Ele não tinha um trilho, um carrinho, nada. Tem cenas em que ele filmava em cima do próprio carro dele, como se ele fosse o carrinho de... Enfim, tem histórias dos fotógrafos, que começou com o Ford e terminou com outro cara. Enfim, falar de cinema, com cada um desses filmes que você citou, a gente poderia gastar dias e dias e dias falando, né? Foi isso que eu falei. É um assunto interminável. Se a gente pegar cada filme aqui, os filmes mais importantes, daria sessões e mais sessões só sobre cada filme. Né? E o que vocês fizeram hoje foi impensável, numa hora e meia, correr um pouco da história do cinema. Impensável. Foi. Mas foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito legal mesmo. Cinema, posso dizer, foi muito bom. Muito Obrigado. bom. Realmente, o Reginaldo, a Helena e a Rose fizeram um negócio espetacular. A minha sugestão é que não se crie outro grupo para falar de cinema. Eu acho que aqui todos nós aquilo foi brincadeira. Foi brincadeira, Roberto. Não, mas veja bem, Reginaldo, eu acho que esse grupo, todos nós que participamos, também gostamos. Poxa, é um negócio interessantíssimo que vocês fizeram hoje. Eu acho que é de interesse de todos que estão nesse grupo. Não precisa entrar em outro grupo. Esse mesmo grupo pode continuar com uma certa periodicidade ser abordado esse tema de cinema. Eu acho que é de interesse geral, viu? Parabéns. Longa Muito vida. legal mesmo. Eu achei que você mencionou, Reginaldo, alguns tópicos, alguns pontos que podiam virar mais algumas sessões para a gente, que seriam super interessantes. Tem vários, né? Tem vários, e eu acho que também seria interessante, o próprio grupo podia sugerir... Reginaldo, você podia sugerir os tópicos para ver se tem alguém que se interessaria. Ok. Vamos fazer isso. Olha, eu acho, é um negócio que eu pessoalmente não gosto, mas eu acho que as grandes bilheterias do cinema brasileiro foram feitos com o Mazzaropi. Eu acho que esse é um cara a ser lembrado. O gênero dele pode não nos interessar, mas em termos de público, ele teve as maiores bilheterias do cinema brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Reginaldo? Diga. Foi fantástico, realmente, os 3 ângulos que vocês 3 falaram sobre, incrível, e tem milhares de outros, né? E é muito interessante, por exemplo, toda essa fase do pré-cinema, né? Todos esses dispositivos, que são milhares, né? Até que se chegou a essa fórmula, né, do cinema. E o panorama, a história do panorama é super interessante, né, que era um dispositivo, tipo uma arquitetura, né, prédios arquitetônicos construídos para você ver pintura. Né? Então, você ficava numa plataforma que às vezes girava, às vezes não girava, e você conseguia ali ter a visão da pintura que era feita especialmente, né, em 360 graus, um pouco menos,
E nós tivemos aqui no Rio, na Praça 15, a gente teve um dispositivo desse, um panorama, na Rua do Ouvidor, e tivemos também em cima de morro, que eu não lembro qual era. Super, super interessante, mas realmente precisaria de muitas outras sessões, né, para abordar todas essas... Super interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca ouvi falar. Diz que esse panorama ele disputou com o cinema durante 2 séculos. Então, o cinema acabou ganhando, né, por causa das suas facilidades e tudo isso. Mas, em termos de mercado, eles disputaram o mercado. Que legal. Esse tipo de informação. Olha, gente, na semana que vem, a gente vai ter uma apresentação feita pelo David. Vai ser a ideia é fazer uma oficina sobre cinema. Então, todos aqui são convidados, estão convidados a serem diretores de cinema, cada um fazendo filme. Então, seria interessante se vocês topassem, né, e fazer esses experimentos. Então, a ideia é a gente produzir 2 filmes, cada um, de 1 minuto cada filme. Tá? Então, a semana que vem, o David vai explicar tudo como é que vai funcionar, e seria muito legal se todo mundo pudesse tentar fazer um filme. 2, na realidade, né? Esse vai ser o último movimento do cinema a surgir a partir desse grupo. Será chamado de o cinema do celular. É isso aí, o cinema do celular, sem dúvida. É isso aí, do celular. Mas aí ele também vai apresentar um aplicativo para você fazer corte, juntar. Então, mas já existe. Um que é direto, sem corte, e outro você podendo montar. Legal. Já existe gente fazendo filme com celular. Ah, sim, muito. Então é isso aí. Parabéns, foi uma delícia. Ótimo esse voo, né, amplo para ver até próximo da nossa situação agora. Muito legal. Muito bom, Valeu, excelente. Não esquece de colocar a lista de tópicos futuros, Ok. para ver se tem alguém que se interessa. O Cangaceiro, a Tuta podia fazer algo nessa linha também, seria legal. Eu fiquei curiosíssima. É interessante, seria interessante saber aqui do grupo quem viu o Cangaceiro. Eu assisti. Olha, e digo mais, tem no YouTube uma cópia muito bem restaurada do Cangaceiro. Ótimo. Beleza. É muito Beleza. Miriam, você está desligado. Não, eu ia dizer para ela que se pudesse mandar o link para a gente ver. Ah, eu posso procurar. Não, seria legal. Ótimo. Muito bom. Valeu, então. Valeu, gente. Valeu, parabéns Tá bom, pessoal. aos 3. Parabéns. Obrigado. Foi ótimo. Boa noite. Tchau. Tchau, Até a tchau. semana.